Nós estamos no 24º dia do desafio 31 dias de oração pelo casamento. Todos os dias nós estamos aqui para refletir em um capítulo do livro de Provérbios e fazermos então uma oração. Então eu já quero ler Provérbios 24, versículo 3 e 4. Diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Eu quero ler também o versículo 5 e 6, que diz: o sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação, porque com muitos conselheiros se obtém a vitória. Eu gosto muito desse versículo. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Então vamos começar, parte por parte. Com sabedoria se constrói a casa. Quando nós lemos o capítulo 14, no 14º dia desse desafio, nós aprendemos que a mulher sábia edifica sua casa, a insensata ou a tola destrói com suas próprias mãos. Esse é um versículo bastante conhecido pelas mulheres cristãs. Muitas, assim como eu um dia, não gostava de jeito nenhum desse versículo, porque eu achava que era uma imposição muito grande, muito alta para as mulheres. E eu pensava assim, por que só com as mulheres? Então eu não gostava desse versículo, eu confesso. Depois eu aprendi a gostar, mas não colocava ele totalmente em prática, porque eu nem sabia o que era uma mulher insensata. E na verdade uma mulher insensata não é uma mulher que não sabe e faz errado. É uma mulher que sabe o que é o certo, mas ela escolhe fazer errado. Por isso que fala que a mulher insensata destrói com as próprias mãos. Agora, no capítulo 24, versículo 3, fala que uma casa se constrói com sabedoria. Por quê? Vamos pegar então a construção civil. Quem aí já teve obra em casa ou está com a casa em obra sabe disso. Para você construir é necessário sabedoria. Por quê? Se a pessoa começa a construir uma casa, qualquer tipo de obra, qualquer tipo de construção, mas principalmente uma casa. Se essa pessoa começa sem planejamento, se essa pessoa começa sem saber o que ela quer fazer. Eu conheço uma pessoa assim. Ela começa a construir hoje, aí ela faz, depois ela fala, não queria desse jeito. Aí quebra a parede, fecha a janela, abre porta e assim... Tem muitos anos que essa pessoa está construindo e nunca termina a casa, porque ela nunca sabe aonde que ela quer. A cozinha já foi em vários lugares da casa. Aí quebra, coloca a pia ali, tira, enfim. Essa pessoa gosta de obra. Se não tiver sabedoria para construir uma casa, não vai procurar as pessoas certas. E aí, gente, pensa comigo uma coisa. Eu, até hoje, ainda tenho coisas para fazer aqui na minha casa. Mas eu já passei, assim, muita raiva, muito aperto com pedreiros, com pessoas aqui. Algumas foram indicadas, outras a gente acabou contratando por ver o serviço em algum outro lugar. E foi muito difícil, nós passamos, assim, muitos perrengues que nós não teríamos passado se nós tivéssemos sentado, planejado corretamente, tivéssemos feito orçamentos antes de começar. Mas assim, como eu já contei em algumas lives, eu não tinha sabedoria
o meu marido também não esquentava a cabeça, e era assim, a gente falava, vamos fazer, e aí começava e nunca terminava, porque não havia unidade, não havia comunhão, enfim. Então, para se construir uma casa, precisa ter sabedoria, porque senão a pessoa vai gastar além da conta, a pessoa vai muitas vezes começar e não vai terminar, porque às vezes não vai ter a condição de terminar aquilo que começou. E é necessário, inclusive nesse capítulo aqui, do 24, fala, lá no 27, que antes de construir uma casa, a pessoa primeiro, ela deve se planejar e preparar os campos, porque não dá para construir uma casa de qualquer maneira. Então, vamos falar então a construção da casa lar, a casa casamento. Precisa ter sabedoria para construir essa casa. Porque se não tiver sabedoria, vai acontecer como tem acontecido com muitas pessoas. Começa e logo termina. Mas termina não porque terminou a obra, é porque parou a construção. Por quê? Porque não planejou, não sentou para ver como que seria feito, não buscou a direção de Deus. E aqui o versículo 3, então ele vai falar, com sabedoria se constrói, mas é com entendimento que ela se firma. É necessária a sabedoria para construir um casamento, mas para que esse casamento se firme, ele permaneça, ele precisa de entendimento. E o que é entendimento? É colocar em prática a sabedoria e buscar um entendendo o outro. Primeiro, ambos têm que entender o quê? Os planos de Deus, entender aquilo que Deus quer. E depois um entender o outro, renunciando, cedendo. Por quê? Casamento é isso. Eu não consigo enxergar o casamento sem renúncia. Não dá. Não dá para ter um casamento sem renunciar. Porque são duas pessoas com pensamentos diferentes, costumes diferentes, é tudo diferente. Cada um foi criado numa família e se juntam pela aliança do casamento e através disso vão formar uma nova família. Então tem que ter renúncia. Não dá para ser tudo do jeito que eu quero. Não dá para ser tudo do jeito que o meu marido quer. Ele teve que renunciar a algumas coisas, como tem até hoje, como eu também tive que renunciar. E como eu renuncio até hoje muitas coisas. Então, casamento é isso. Com sabedoria se constrói a casa. E com entendimento, essa casa se firma. E quando eu estou falando aqui da casa lar, da casa casamento, é necessário haver esse entendimento de que não há casamento sem renúncia. E aí o versículo 4 fala, e pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de bens preciosos e deleitáveis. Deixa eu chamar a sua atenção hoje, porque o Espírito Santo já chamou a minha atenção. Qual é o tipo de bem, qual é o tipo de conhecimento nós estamos buscando para que a nossa casa se torne, para que os cômodos da nossa casa se encham de bens preciosos e deleitáveis? Qual é o tipo de conhecimento que eu e você estamos buscando para que a nossa casa se encha de bens? O conhecimento que estamos buscando é o conhecimento que a mídia está trazendo para nós? É o conhecimento que o mundo lá fora está trazendo? Qual é o tipo de conhecimento que eu estou buscando para que os cômodos dessa minha casa, os cômodos do meu lar, os cômodos do meu casamento se enchem de bens preciosos? Qual é o tipo? Hoje em dia, o que não falta é conhecimento e informação. Aqui na internet, livros, todo lugar se tem informação. Agora, eu preciso saber o tipo de informação, o tipo de conhecimento que eu estou buscando. Porque há também diferença entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que eu sou,
o tempo todo informada, né? Eu fico sabendo de muitas coisas. Agora, conhecimento é aquilo que eu busco conhecer, aquilo que eu vou buscar a fundo. Eu fico sabendo, por exemplo, de digamos que uma nova receita de bolo, né? Eu amo fazer bolo, então vou falar aqui. Tô sabendo de uma nova receita que não precisa usar ovo na receita. Eu tive a informação. Agora, eu vou buscar conhecer que receita é essa que não leva ovo para fazer o bolo e qual que é o ingrediente, então, que vai substituir o ovo na massa. Porque não é só retirar o ovo, eu preciso substituir. Então, isso é conhecimento. Eu vou buscar conhecer. Assim também é dentro do casamento. Qual é o tipo de conhecimento que eu estou buscando para encher a minha casa, para encher os cômodos desse casamento, os cômodos do meu lar? E aqui eu não estou falando de estrutura física. Eu estou falando de emocional, espiritual. Qual é o tipo de conhecimento? É pela palavra de Deus? Se for a palavra de Deus, maravilha, ótimo. É nesse conhecimento que a sua casa vai encher de bens preciosos e deleitáveis. Se é na palavra de Deus, é isso aí. Mas se não é na palavra de Deus que você está buscando, não vai encher de bens preciosos. Tampouco deleitáveis. Por quê? Porque nós que servimos a Deus, nós temos que nos deleitar no Senhor. O Salmo 37 diz isso muito bem. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então nós precisamos sim buscar o conhecimento que vem do céu. O apóstolo Tiago, ele fala que a sabedoria terrena, a sabedoria humana, ela é diabólica. Por quê? Porque a nossa carne é corrompida e quando nossa sabedoria humana simplesmente não vem acompanhada da sabedoria de Deus, nós vamos ter a tendência a praticar as obras da carne. Então é por isso que precisamos buscar a sabedoria do Senhor. E aqui eu achei interessante o versículo 6, que fala assim: não saia para guerrear sem uma boa orientação, porque com muitos conselhos se obtém a vitória. Quantas mulheres estão orando pelo casamento, quantas mulheres estão guerreando no sentido de batalhar em oração, sem orientação. E aí, como eu já falei em outras lives aqui, em outros dias, oração sem ação, ela não tem muito resultado. Porque por mais que nós venhamos nos deleitar no Senhor, descansar no Senhor, por mais que sabemos que quem faz a obra é o Senhor, existem ações que eu e você precisamos fazer. E a primeira delas é mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. Então, oração sem ação muitas vezes não terá nenhum resultado. Então, sair para guerrear sem orientação não vai ter nenhum resultado. Portanto, é necessário ter orientação para sair para a guerra. Por que a cada dia aqui nós temos um motivo de oração? Porque quando fazemos orações específicas, fica mais fácil para nós entendermos qual é a ação que nós vamos tomar. Não é que eu tenho que ter uma oração específica para Deus entender o que eu estou falando, porque, senão eu vou confundir a Deus. Não, de maneira nenhuma. A oração objetiva, a oração quando ela tem um propósito, não é para Deus entender o que eu estou falando e o que eu estou querendo. É para que eu entenda qual é a ação que eu tenho que tomar a partir do momento que eu comecei a orar. Porque se eu faço aquela oração bagunçada, aquele tanto de coisa, nem eu vou saber como é que eu vou ter que agir.
Então, por exemplo, ontem nós falamos sobre a glutonaria. Se você costuma comer demais, controle o seu apetite. Então, nós oramos para que o Senhor nos liberte da glutonaria, para que o Senhor nos ensine, nos aponte, né, qual é o melhor caminho para a nossa alimentação, para que o Senhor nos ensine de verdade a alimentar-se adequadamente, porque nós não queremos mais o rótulo de que crente não bebe, mas come demais. Não, não queremos. Então, a partir do momento que nós fazemos essa oração, nós temos o entendimento. A partir de agora, a ação que eu tenho que tomar eu tenho que prestar atenção na maneira que eu estou alimentando o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu tenho, então, que buscar alimentos saudáveis que eu vou ingerir e vão alimentar o meu corpo de maneira saudável. Então, entende que quando se faz orações específicas e objetivas, não é para Deus me entender, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar e como convém pedir. Os discípulos pediram Jesus para ensiná-los a orar. E aí Jesus ensinou qual oração? A oração do Pai Nosso. Então, quando nós temos propósitos de oração específicos, é para que nós venhamos lembrar e ter a ação também objetiva. Porque oração é orar e agir. Oração. Eu vou orar, mas eu vou ter uma ação após esta oração. Amém? Então, que venhamos sim ter sabedoria para construir a nossa casa, entendimento para que ela se firme e conhecimento para que os cômodos da nossa casa se encham de bens preciosos e deleitáveis. Então, a nossa oração de hoje é para que venhamos buscar o conhecimento do Senhor, o conhecimento na palavra de Deus, para que a nossa casa se encha de bens preciosos e deleitáveis. Para que venhamos, sim, todos os dias buscar a sabedoria do Senhor e assentar nesse banquete da sabedoria. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigada por mais esse dia. Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor nos presentear com a sua presença. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de ouvir a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está nos ensinando, nos orientando como devemos fazer, como devemos nos comportar. Meu Pai, obrigado porque a sua palavra é o nosso manual de fé e prática e nós temos a liberdade de ler e de praticar a sua palavra. Meu Deus, obrigado por cada mulher que está aqui comigo hoje, cada uma que está orando pelo seu casamento nesses 31 dias de desafio. Senhor, hoje o nosso motivo de oração é para que o Senhor nos ajude a buscar o conhecimento na sua palavra. Nos dê a iluminação e a revelação da sua palavra, Deus. Todos os dias, para que possamos encher a nossa casa, encher os nossos cômodos de bens preciosos e deleitáveis. Porque, Senhor, a maior riqueza que podemos ter é o Senhor presente dentro da nossa casa. A nossa maior riqueza é ter a sua presença conosco. A nossa maior riqueza, Pai, é ter o seu Espírito Santo pairando sobre este lugar. É ter o teu Espírito Santo dentro de nós, envolvendo a nossa casa, o nosso casamento. Deus, essa é a nossa maior riqueza e é por isso que oramos. É por isso que estamos aqui, Senhor, no 24º dia. Buscando, Pai, pelo nosso casamento. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, visita agora cada casa aonde tem uma mulher orando. Visita, Senhor, cada marido que está sendo mencionado o nome dele agora.
Senhor, esse homem que também precisa buscar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento do Senhor. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui orando pelo nosso casamento, porque sabemos que a aliança, quando ela é feita com o Senhor, essa aliança não se quebra. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim, ó Deus, ter boas orientações para sair para a guerra. E nesta noite nós estamos em guerra, estamos guerreando, Senhor, contra todas as potestades, contra tudo aquilo que está vindo contra o casamento, todas essas ideologias, tudo aquilo, Senhor, que tem falado que o casamento, ele não é mais algo que precisa ser cuidado. Ah, Deus, o que tem falado lá fora, o que o mundo tem pregado, é que o importante é ser feliz, que o ser humano merece ser feliz e que tem que ser feliz não importa como, e que os fins justificam os meios. Mas não é isso que a sua palavra nos diz. Senhor, a sua palavra diz que digno de honra sobre todas as coisas é o matrimônio. Então, Pai, nós estamos aqui porque queremos aprender a cuidar do nosso casamento. Estamos aqui porque queremos, sim, adquirir conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento, para que possamos, sim, Pai, ter um casamento debaixo da Tua graça, um casamento firmado na aliança do Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais esse aprendizado. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E eu creio no seu poder transformador. Eu creio na transformação do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso marido, sobre o nosso casamento, Pai. Em nome de Jesus. Cerca, Senhor, o nosso casamento com o muro de Zacarias 2. Cerca, Senhor, a nossa casa. Cerca, Jesus, que os anjos do Senhor se acampem ao redor da nossa casa. Sim, Espírito Santo, nós cremos, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que tem rondado os casamentos, que tem rondado os casais, em nome de Jesus, que todo espírito de frieza, que todo espírito, Pai, de confusão, caia por terra em nome de Jesus, porque há poder no teu nome, há poder no nome de Jesus, que é o nome todo-poderoso. Sim, meu Pai, eu creio que o seu nome é poderoso e que o Senhor está nos dando, sim, sabedoria, entendimento, conhecimento e discernimento para entender quando é o inimigo, quando é a nossa carne. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor está levantando mulheres guerreiras de oração. Mulheres que guerreiam na oração, porque sabem que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Nós não temos que guerrear contra nosso marido, nós não temos que guerrear contra os nossos filhos, nós temos que guerrear contra o inimigo das nossas almas. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor, orando ao Senhor para que as armas do Senhor estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, porque sua palavra diz que as nossas armas de guerra são armas poderosas em Deus para vencer o diabo. Então cremos nisso, em nome de Jesus, por isso oramos nesta noite e entregamos ao Senhor mais um dia. Fica conosco, Jesus, continua nos dando sabedoria, nos dando graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você recebe essa oração em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live com pelo menos 3 amigas, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus.